Glória a Deus, aleluia, sou um missionário, servo Roberto. O meu foco, a minha ideologia, a minha teologia, a minha filosofia é crer em Jesus Cristo. Com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu espírito, com todo o meu entendimento. E amar o próximo como a ti mesmo. Vamos dizer lá em Mateus 22. Ou em Mateus 19. A nossa missão é anunciar a palavra para aquele que crê em Jesus Cristo seja batizado verdadeiramente. Não o batismo de João Batista, mas o batismo em Cristo. Que o batismo de João Batista foi até a vinda de Cristo. O batismo de João Batista era batismo de penitência, de arrependimento, de conversão. O batismo da era apostolado, a era cristã, a era dos apóstolos, que Cristo escolheu os 12, a dos apóstolos 1, 2 e João 21. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ide por todo mundo e proclamar e anunciar. Aquele que crê, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do jeito certo. Porque a verdade está na sua igreja. Coluna sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Quem foi criado primeiro? Quem foi fundado? Quem fundou a Bíblia? Quem compilou? Quem guardou? Quem viveu toda a tribulação, toda a perseguição? Foram os sacerdotes, foram os papas, foram os bispos que guardaram a Bíblia. A Bíblia nasceu para a sua igreja, para a igreja católica, que é a única igreja fundada, não por homens, mas por próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 16. A Bíblia foi escrita, a Bíblia foi confiada e edificada, construída, escrita pelos apóstolos, pelos papas, pelos mártires, pelos gnósticos, pelos profetas. E foi confiado à igreja. Porque nem tudo que está escrito, nem tudo milagre e prodígio que Cristo fez, está escrito na Bíblia. Ele confiou à sua igreja, a verdade está na igreja. A verdade está na igreja. A igreja que escreveu a Bíblia, os mártires, os apóstolos, os cristãos. E a Bíblia nasceu para a sua igreja, não para ter uso pessoal em 2 Pedro 1,20. Não podemos ter uso particular da palavra, mas o meu tema é batismo. Muitos pregam batismo de João Batista, é um batismo na piscina, é um batismo no riacho, é um batismo nos mares, é um batismo não sei aonde. Qual é o verdadeiramente batismo? O batismo de João Batista foi até a vinda de Cristo, do Senhor. Vamos começar agora aqui, vai dizer aqui para nos revelar o batismo que a gente vê, é o batismo de João Batista. Esse batismo não é válido mais, não é válido. Porque o batismo de João Batista era a remissão dos pecados até a vinda de Cristo. Ali surge um novo batismo. Nem é Jesus Cristo que faz o batismo, é os seus apóstolos. Batismo com aspergir. Antes era emissão, tinha que mergulhar, não, agora é aspergir. O apóstolo Paulo foi batizado ali na casa ali. Tantos outros foi batizado. O batismo de João Batista é um batismo controverso. Hoje em dia nós vemos esse batismo. Ah, vem na minha denominação, vem na minha placa, fulano, e é batizado com esse batismo. A Bíblia diz em Efésios 4 e 5, só um batismo, só uma fé, só um Senhor. É um batismo só que foi confiado aos apóstolos, seus sucessores e etc. Como vai dizer aqui, para cair por tese isso aqui, o apóstolo Paulo ele tem um encontro ali com os discípulos de João Batista e era batizado com o batismo de João Batista. Caso, qual batismo vocês foram batizados? O batismo de João. Mas o batismo de João é até a vinda de Cristo. Um batismo de arrependimento, de conversão, de penitência. O batismo de Jesus Cristo é um batismo com aspergir e com fogo, com unção. E esses caras é batizado de novo pelo apóstolo Paulo. E recebe o Espírito Santo, começa a profetizar, falar em línguas e etc. Viu como o batismo de João Batista não valia mais? Valia até que não tinha descobrido Cristo. Quando Cristo se revelou, que quando se deixou batizado por João Batista ali o batismo de João Batista não valia mais. Aqui ó, Atos dos Apóstolos 19. Os discípulos de João Batista em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos. Indagou dele, olha só: recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Respondeu-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Olha só, aqueles caras ali tinha batizado no batismo de João Batista, mas não sabia que era o Espírito Santo, não tinha revelado a ele qual é o Espírito, o que é esse Espírito Santo, eu não sei o que é isso. Eu sou batizado com o batismo de João Batista. Olha, o apóstolo Paulo revela para ele: tem um batismo que é o Espírito Santo, que João Batista profetizou: eu batizo com água, mas ele vai vir batizar você com fogo, com o Espírito Santo. O 3, então em que batismo foste batizado? Perguntou Paulo. Disseram-no: batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isso é, em Jesus. É só, o batismo de João Batista foi para as pessoas crer aquele que ia vir até Jesus. Quando Jesus se rebelou, o batismo de João Batista não era mais válido. Quando Jesus se batizou, desceu aquela pomba, foi tudo confirmado, foi tudo revelado, foi tudo profetizado, ali já era. Agora, um novo batismo em Jesus Cristo, pelos seus apóstolos, pelos seus sucessores que ele confiou, pela sua igreja que ele fundou. Esses batismos que a gente vemos aí, meu irmão, eu encho a boca para falar: é um batismo não é válido. Eu mesmo fui batizado no batismo de João Batista, quando eu me rebelei contra a igreja católica, fiquei um ano na igreja, uma denominação, eles me batizaram de novo, fui naquelas águas, fui batizado no batismo de João Batista, mas nada valia, eu conhecia a Escritura. É um batismo só. Olha só. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Enquanto Paulo ali impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre ele e falava em línguas estranhas e profetizava. Eram ao todo 12 homens. Olha só. Quando tinha o batismo de João Batista, eles não tinham o dom de revelar, o dom de profecia, mas o apóstolo Paulo batizou ele de novo e ele recebeu o Espírito Santo. Olha só, para mostrar para nós que a gente vê esses batismos aí em piscina, em riacho, em correnteza, não sei aonde, não sei aonde, não é válido. Só é válido um único só batismo que ele confiou, João 21, aos seus apóstolos, a sua igreja, 1 Timóteo 3,15. Que Mateus 16, 13, sobre ti, Pedro, edificaria a minha igreja. O que ligar aqui será ligado, o que desligar será desligado. Te darei a chave. É só. Esse livro de Atos dos Apóstolos, a gente começa a entender o que é a primeira igreja primitiva. Sim, eu não concordo com várias coisas com a igreja católica, não. Mas nós temos que edificá-la, ela não se revoltar. Olha um batismo aqui que o apóstolo Paulo faz, ó. 1 Coríntios 1,16. Aliás, batizei também a família de Stefanes. Além desses, não me encontra ter batizado ninguém mais, ó. Batizou uma família inteira. Já não era o batismo de João Batista mais, mas batismo em Cristo. Tem mais. Esse livro Atos dos Apóstolos 19, ó, dá uma analogia do verdadeiro batismo. Ó, 18, 7 e 8. Ó. Saindo dali, entrou em casa de um presbítero chamado Tício, justo e cuja casa era contiga a sinagoga. Entretanto, Crispo, e chefe da sinagoga, acreditou no Senhor como todos os da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Olha só. Que terrível. Muitos usados pelos nossos irmãos reformadores. Ali a primeira pregação de Pedro fala que só adulto pode ser batizado. Mas não, eles catam o versículo, ó, Atos dos Apóstolos 2,41, ele cata o 41, mas esquece o 38 e o 39. A promessa é para nós e para vossos filhos. 41, os que receberam a sua palavra foram batizados naquele dia. Elevou-se, ou mais ou menos, de 3.000 números de adeptos, olha só.
Eles usam esse texto, distorcionou, esquece o 38 e 39. Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Receberei os dons do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todo aquele que ouve de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ó. A promessa é para vós e para os vossos filhos. Que interessante. Tem mais. Aqui o eunuco, quando o eunuco ali tem aquele encontro com Felipe batiza ele na água. Naquele deserto não tinha água, só um pouquinho d'água. É batizado, ó. Atos dos Apóstolos 8, do 36 até o 38. Você vai entender esse texto. Continuando ao caminho, encontraram a água, disse então o eunuco: eis aí a água. Quem impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: se crê de todo o teu coração, podes sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água. Felipe batizou o eunuco. E só. Ali naquele deserto. O batismo de João Batista, a gente viu, mas ali era na água, era em riacho, era salabária, laxúria, labanca, laxúria. Ali, Felipe encontra aquele eunuco acredita no Jesus Cristo, na palavra, na pregação, para o carro e é batizado ele com um pouquinho d'água, porque deserto não tem água. É batizado, mas não batismo de João Batista, não. Batismo em Cristo Jesus. Para a gente entender. Aqui, ó, Atos dos Apóstolos, ali quando 16, quando o apóstolo Paulo ali está preso naquele cárcere ali, tem aquele terremoto, aquele soldado que iria se matar. O 33, ó, 29 até o 33 a gente vai entender esse texto. Depois o conduziu, ó, então, ó, 29, então o carcereiro pediu luz. Entrou e lançou-se trema aos pés de Paulo e Silas, depois os conduziu para fora e perguntou-lhe: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, e ele a todos os que estavam em sua casa. Então aquele mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e todos, a sua família. A família de Lídia foi batizada também. Os apóstolos batizavam famílias inteiras, crianças, adultos, velhos, não tinha esse conceito. Ah, você é criança, criança não pode crer, criança não pode crer. Vou provar na Bíblia que criança crê sim, de peito ainda, de colo, criança que mama, crê, tirasse um perfeito louvor. Aqui, ó, Atos Apóstolos 16, 14 e 15, ó. A mulher chamada Lídia, da cidade dos Tirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutavam. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizar juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tem fé no Senhor, entrai em minha casa, ficai comigo. E obrigou-nos isso. No Velho Testamento, tem em Êxodo 14, do 14 até o 26, ali a pessoa tem um batismo também do Velho Testamento, é circuncidar. A circuncisão só acontecia no 8º dia, mas como Deus fez aliança com o seu povo, circuncidou criança e adulto, é a mesma coisa. O Velho Testamento é sombra do Novo. Naquele tempo tinha um batismo também, mas não era das águas, era circuncisão, era marcar o povo de Deus, os escolhidos. Tanto criança, tanto adulto, tanto velho, tanto escravos, não tinha, é a mesma coisa no Novo Testamento, mas é com água, com batismo em Jesus Cristo. Tem muita coisa, eu só estou resumindo aqui, meus amados. Em Efésios 4:4. Aqui essa passagem que cai por terra todas essas seitas, todos esses batismos que a gente vemos que não vem da era apostólica. Olha só. É um batismo na piscina? Não, o batismo verdadeiro é na piscina. Não, o batismo verdadeiro tem que ser em água corrente. Não, o batismo verdadeiro tem que ser em riacho. Não, o batismo verdadeiro tem que ser nas praias. Não, o batismo verdadeiro tem que ser pela aspersão de água. Qual é o batismo verdadeiro? Tem vários
vários batismos. Vários. O cara batizou na igreja católica, apostólica romana, depois se revoltou contra a igreja católica, depois saiu da igreja católica, vai batizar na igreja protestante. Quando nós é um batismo de João Batista, mas o batismo de João Batista, as escrituras nos ensinam, é até Cristo. Por quê? Por que isso acontece? Porque o povo não tem entendimento. Porque esses mestres tenanciosos, eles procuram distorcer a palavra para trazer membros, para trazer povo à sua igreja. Totalmente distorcido. Mas só um batismo, só uma fé, só um Espírito, só um Senhor. Efésios 4 e 5 vai dizer, ó, sede um só corpo, e um só Espírito. Assim como fosse chamado pelas vossas vocações a um só esperança. Um só Senhor, um só fé, um só batismo. Caiu por terra. Caiu por terra. Em João 19, 34, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Olha o batismo da humanidade aqui. Romanos 3,6. É várias passagens, meu irmão. Isso aqui nunca você vai ouvir nas igrejas, nunca. 3,6. Nunca. É o 6,3. É um evangelho todo distorcido, é um evangelho todo perturbado hoje em dia nessa geração. Ou ignorais que todos os que foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, ó, e fomos ressuscitados na sua vinda, renovado o batismo. Morremos com Jesus Cristo no batismo, ressuscitamos no batismo. Aí que interessante. Aqui, as pessoas falam, por que vai batizar a criancinha? Porque a criancinha não sabe o que faz, as criancinhas não têm fé. As criancinhas não creem. A Bíblia diz que as crianças creem sim. Tanto Salmo 8,3, e tanto Mateus, se eu não me engano, 18, é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo. Vai cair por terra. Para me encerrar aqui, porque é muita coisa. Mateus. Mateus 21, 16. Olha só. O que Mateus 21, 16 vai nos ensinar? Ó. Disseram-lhe eles, ouve o que dizem eles. Perfeitamente, respondeu-lhes Jesus, nunca leste essas palavras, da boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o vosso louvor. Salmo, vamos Salmo para arregaçar com esses hereges. Salmo 8,3. O Espírito Santo já começa a soprar, meu irmão. Aleluia. Nós temos que pregar a palavra sem ter uso pessoal, sem ter interesse, mas interesse de salvar a vida, de conhecer. Conhecerei a verdade vos libertará. João 8,32, essa é a verdade. Salmo 8,3, ó. Da boca das criancinhas, dos pequeninos, saíste um louvor, que confunde os vossos adversários, reduz ao silêncio os vossos inimigos. Como vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, 32, 38, 39, a promessa é para vós e para os vossos filhos. Em Mateus, para encerrar aqui esse negócio de batismo, que é muita coisa. 18 do 2 até o 6. Ó, Jesus chamou uma criancinha de colo no meio deles e disse, em verdade vos declaro, se não vos transformardes em vós, tornardes como a criancinha, não entrareis no reino do céu. Como a promessa não é para as criancinhas? Se a gente não se comportar, se a gente não ser como a criancinha, a gente jamais vai entrar no reino de Deus. Dela é o reino de Deus, dela é a graça, dela é o perfeito louvor. Vai dizer Salmo 8,3. Aquele que se fez humilde, como essa criancinha, será maior no reino do céu. E o que recebe, olha só, nós temos que aprender muito com as crianças, meu irmão. Em meu nome, a um menino como esta, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor for que ele afastasse os pescoços à moda de um moinho e lançasse no fundo do mar. Esse aqui é só um resumo, meu irmão. Só um resumo para você entender o que é um batismo.
Sim, eu concordo. Muitas coisas com a igreja católica e muitas coisas que eu não concordo. E da igreja protestante eu discordo de todas sobre o batismo. Se eu sou batizado, eu não posso ter outro batismo. É que é só um batismo só. Vem lá da era dos apóstolos. O batismo, as pessoas estão batizando um batismo que não existe mais. Que é o batismo do precursor. Um batismo de penitência, de arrependimento. Como vai dizer ali em Atos dos Apóstolos 19 ali. O apóstolo Paulo tem aquele encontro com aqueles discípulos de João Batista. Qual batismo tu é batizado? O batismo de João. Mas eles não conheciam o batismo em Cristo Jesus, que é o batismo do Espírito Santo com fogo. Um batismo dos apóstolos. O apóstolo Paulo pega e batiza, ele desceu, começou a descer a profecia, começou a encher do Espírito Santo. A que a gente vemos aí é baboseira, meu irmão. Tudo está na palavra, só basta você estudar. Se você estudar Oséias 6,4, meu povo se perde por falta de conhecimento. Você não nasce perder, vocês não irão mais acreditar nessas teologias, nesses batismos falsos, nesses batismos enganosos. Não, você vai conhecer a verdade. João 8,32. O que é conhecer a verdade? Não é fazer esse versículo uma doutrina, não. A verdade está na Bíblia, a verdade está na sua igreja, coluna sustentáculo da verdade. A igreja é a única verdade. Vamos surgir tempos que muitos não irão mais acreditar na sua igreja, muitos irão se rebelar, muitos irão se afastar, mas só quem fica na sua igreja é aquele que é fiel verdadeiramente a Cristo. Os fiéis permanecerão, os verdadeiros adoradores irão permanecer na igreja que ele fundou, irá morrer pela igreja. É isso, batismo é isso, é renovação de vida, é crer em só uma fé, crer em só uma igreja, crer em só uma noiva, como diz Apocalipse, só tem uma noiva. Glória a Deus, aleluia.